Muito boa tarde a você que está ligado no programa Toda Tarde, pelo canal 59 UHF e também pelo site, você internauta que nos acompanha pelo mundo inteiro, pelo www.transamerica.tv.br. Está aí, estamos começando uma segunda-feira, uma semana que nos espera. Vamos ver, uns dizem que vai esquentar, outros dizem que vai chover, outros dizem que vai fazer calor, e ninguém sabe naturalmente o que vai acontecer com o tempo, né? E com o tempo, quando você está em casa e você sofre essa queda de temperatura, quem sofre mais com isso são as crianças. E eu recebo aqui a Elisiane Zimmermann, otorrinolaringologista, que vai nos falar um pouco mais sobre o que o que esse tempo quente, frio, calor, seco afeta principalmente mais nas crianças, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. Então, falando um pouquinho sobre esse tema de doenças de inverno, né, que você mesmo colocou, as crianças são um público que acaba sofrendo bastante com essas quedas bruscas de temperatura, mudanças de umidade do ar, né? Então, o que a gente procura orientar aos pais é que tentem, apesar do frio e tal, tentar sempre manter o ambiente bem arejado, uma ventilação adequada. Nessa época de mudança de temperatura, procurar sempre lavar com uma grande frequência cobertores, edredons, a própria roupa que às vezes você acaba deixando guardada por mais tempo, para eliminar os ácaros, que são os vilões que não se enxerga, mas que acabam prejudicando bastante as crianças, principalmente as que sofrem de alergia respiratória, né? E por que as crianças sofrem mais com essa oscilação de tempo? Porque elas não têm um anticorpo suficiente para autodefesa ou é porque estão novinhos, ainda estão na fase de crescimento ainda? Sim, acho que dois fatores são assim os principais. A questão da imaturidade do sistema de defesa, né? Então, claro, as crianças mais novas, elas têm uma suscetibilidade maior do que crianças já em idade escolar. E o fato das crianças serem assim muito inocentes em relação a dividir ou compartilhar copos, elas mordem um brinquedo, babam num brinquedo, daqui a pouco outra criança vem lá e acaba usando o mesmo brinquedo. Isso é muito importante, por exemplo, no ambiente de creches, né, um ambiente de escolas mesmo, em crianças de baixa idade, a gente vê assim que quando uma criança está doente e acaba indo frequentar a aula naquele dia, há uma chance maior de que as outras crianças acabem, que haja uma veiculação desses vírus ou dessas bactérias nesse ambiente. E quais são as principais doenças que afetam as crianças com esse clima? Porque na realidade, antigamente, quando era inverno, quando era calor, era calor. Sim. E hoje oscila muito durante o próprio dia, né? Você tem várias estações do mesmo dia. Quais são as principais doenças que afetam o sistema respiratório? Então, normalmente, assim, se você for pensar numa criança que já tem uma predisposição, já tem uma alergia respiratória, uma rinite ou bronquite, asma, essa criança, às vezes, com a mudança de temperatura, começa com uma crise dessa questão alérgica e com o aumento de secreções e tal, acaba fazendo uma infecção secundária, principalmente as infecções de ouvido, as otites, as faringites ou as infecções de garganta, né? E daí os próprios resfriados, que são os mais comuns, né? E como que é possível você evitar elas? Então, tem alguma dica? Evitar seria a parte do controle ambiental, né? Você tentar manter um ambiente bem arejado, sempre encorajar a lavagem das mãos, o uso do álcool gel, né? Hoje em dia a gente tem uma disseminação muito grande da gripe A, que acabou aí causando uma série de vítimas no estado, né? E a questão de controle da alergia respiratória. Então, assim, manter uma criança sempre com o nariz bem lavado, com soro fisiológico, é uma prática que a gente costuma encorajar bastante. E quando o nariz da criança, geralmente, o que afeta mais na respiração é o nariz trancado. Tem um medicamento, tipo aqueles mais fraquinhos, que destranca porque dá um alívio, porque respirando pela boca,
ela tem mais facilidade de pegar, como o clima vai estar mais gelado, de pegar uma infecção na garganta ou não? Sim, a forma correta de respiração seria pelo nariz, né? Então, toda criança que não respira pelo nariz, ou por ter muita secreção, ou né, aquele nariz sempre sujo, aquela coriza e tal, ou então por um aumento de adenoide, que é o que muita gente conhece como carne esponjosa, né? Que seria um tecido que é normal em todo mundo, mas que em algumas crianças acaba aumentando um pouco de tamanho e prejudicando a respiração. Então isso vai fazer com que a criança aspire um ar mais gelado pela boca, um ar não preparado, digamos, para chegar nos pulmões. E isso acaba fazendo com que ela tenha uma suscetibilidade maior às doenças de inverno. E aí você me perguntou sobre alguma coisa para instilar no nariz que seja adequado para a criança. Normalmente a gente utiliza as soluções à base de soro fisiológico, que são as soluções salinas, né? Que basicamente é sal e água, é cloreto de sódio na concentração de 0,9%. Não tem nenhum descongestionante, não tem conservante e pode ser utilizado desde bebês, lactei, né, que ainda mamam no peito, até adultos, assim, então, diferente dos descongestionantes. Fazendo uma comparação para quem está em casa, para a mãe que está em casa, vamos supor, o nariz trancou, dentro é a mucosa que ela incha, seria isso ou não? Ela incha e ainda fica com excesso de secreção, né? Daí onde que tranca o nariz, popularmente falando isso. E daí esse soro que você coloca, ele diminui ela? Ele acaba lavando essa secreção, porque a criança, mais ou menos até os 5, 6 anos de idade, tem uma dificuldade muito grande em assoar o nariz. Elas não sabem assoar o nariz, você consegue limpar o nariz, mas não fazer uma higienização adequada. Então, a instilação, a colocação dos soros, que normalmente vem num aplicativo já na forma de spray ou de conta-gotas, né, no caso de crianças, de bebês, ela acaba fazendo essa higienização. E daí você impede que nessa mucosa fiquem grudadas, desde qualquer ácaro, né, ou mesmo poluição, poeira do ambiente, até os próprios vírus e bactérias que estão suspensos na nossa atmosfera, né, no ar. E uma curiosidade minha, só passando um pouco por um lado mais adulto, uma particularidade minha. Eu uso para dormir de vez em quando, geralmente quando está frio. Isso faz com que a pessoa geralmente diz, algumas pessoas dizem que isso vicia. Vicia ou não vicia? Eu tenho uma marca que eu uso lá, eu tenho um dentro do carro, eu tenho um dentro do quarto, onde que eu vou eu tenho um guardado. Certo. Mas não é sempre que eu preciso, eu coloco e já é momentâneo já. Certo. Isso causa alguma dependência ou não? Sim, acho que você mesmo já deu a resposta para a pergunta. Você falou, eu tenho um em cada canto, para quando eu precisar eu preciso dele. Então, qual que é o problema disso? Como você acaba utilizando essa medicação? Porque daí essa é medicação, é diferente do soro fisiológico. Esse é uma medicação, porque ele tem descongestionante, ele descongestiona na hora. Ele te dá um alívio imediato, mas o funcionamento da mucosa do nariz vai fazer com que obrigatoriamente dentro de 4 a 5 horas no máximo você precise utilizar de novo. A não ser que você tenha tratado, digamos, a causa do problema, né? Então essas gotinhas, elas aliviam, elas não tratam e elas geram um ciclo vicioso, porque você se torna, entre aspas, dependente da medicação. Que volta e meia você vai ter que utilizar essa medicação. Utilizar uma ou outra vez quando você está resfriado não tem problema algum para adultos, né? O problema são aquelas pessoas que às vezes têm um quadro mais crônico, como um quadro de rinite alérgica, não tratam a própria alergia em si e acabam dependentes dessa medicação. Então, uma vez por semana, 2 vezes por semana ou daqui a pouco uma vez por dia, precisa utilizar essas gotinhas. E isso sim faz toda uma alteração na mucosa do nariz. A longo prazo pode fazer com que esse nariz não faça o trabalho normal de eliminação de impurezas, né? E a própria estagnação da secreção dentro dos seios da face, predispondo a sinusites. Pode atrapalhar o olfato, mas cronicamente acaba atrapalhando o paladar também, porque as duas coisas estão interligadas. Então, assim, a gente, como médico, tenta desencorajar esse uso. Mas é normal, assim, geralmente, o meu nariz, um só que funciona.
aberto, o outro sempre fica trancado, é normal ou não? O nariz ele trabalha em conjunto, então a gente tem fisiologicamente, a gente chama isso de ciclo nasal. Então sempre tem uma narina que está funcionando melhor, digamos, do que a outra, né? Isso vai alternando ao longo do dia. As pessoas que têm sempre um lado trancado em relação ao outro, deveriam procurar um atendimento para ver se não tem dentro do nariz alguma coisa que esteja prejudicando essa respiração, né? Às vezes é um desvio do septo, que é a parede, a cartilagem do meio do nariz. Às vezes enfim, alguma coisa anatômica, né? Alguma alteração. E agora para rinite alérgica, ambiente sempre aberto, não ter carpê no chão, o que seria uma dica interessante para a mãe que está em casa agora nos acompanhando, para evitar um pouco, para que a criança não sofra, porque isso traz um sofrimento muito grande, né? Sim. Então, assim, de uma maneira geral, a rinite alérgica, ela acaba sendo prejudicada, assim, bem prejudicada com algum tabagista dentro de casa. Então, o fato de ter algum dos pais ou algum familiar que fuma no ambiente dentro de casa acaba prejudicando muito. Então, tentar sempre fumar fora de casa e longe das crianças. Manter um arejamento adequado da casa, tentar evitar, a gente brinca assim que tem que tentar evitar tudo que tenha pelos, né? Desde cachorro, gato, bichinhos de pelúcia. O próprio cobertor de lã, ele às vezes vem lá rotulado como antialérgico, mas ele é antialérgico até sair do pacote, né? À medida que ele entra no ambiente, ele vai acumulando ácaros e impurezas como qualquer outro cobertor. Então, sempre é importante colocar uma capa de tecido, né? Que é mais facilmente lavável. Sempre tentar arejar esses cobertores, colocar eles no sol para evitar o acúmulo de umidade, né? E sempre quando tiver a crise, procurar um especialista de preferência, né? Ou assim, no caso de crianças, pelo menos procurar o pediatra de confiança, discutir com ele se ele acha que é uma criança que tem indicação de procurar um atendimento mais específico. Elise, você tem algum site que a pessoa possa entrar, que você possa se comunicar, para quem está em casa ficou um pouco mais curioso para saber sobre o assunto, que a pior coisa que tem é a doença respiratória, né? Sim. Você tem algum site para você nos passar? Sim, a gente tem um site que é clinicacopec.com.br. No site tem vários links com informações específicas para doenças de ouvido, doenças de nariz e das cordas vocais. E tem também um espaço aberto para perguntas. Então, às vezes, a pessoa pode ir lá, colocar a pergunta e a gente vai, na medida do possível, tentar responder essa pergunta para a pessoa poder ficar bem informada, E né? tem algum telefone? Tem. O telefone é o 3015-7441.